Larissa, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, acabou de haver mais uma manifestação por parte de um membro do governo Trump, Darren Betty, que é o subsecretário do Departamento de Estado, que é dessa ala mais ideológica do Departamento de Estado americano, fez uma postagem dizendo que ontem 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão e disse: essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores, e falou que o Departamento de Estado enxerga esses acontecimentos sombrios com a maior seriedade. Foram as palavras, então, desse subsecretário que é responsável pela comunicação dentro do Departamento de Estado americano. E essa manifestação vem depois de uma fala também do presidente Donald Trump, que ontem, quando foi questionado na Casa Branca por jornalistas sobre a condenação de Jair Bolsonaro, disse que estava muito descontente com a condenação. Ele falou que assistiu ao julgamento, que conhece Jair Bolsonaro, que é muito surpreendente que isso tenha acontecido, e disse que é surpreendente que isso tenha acontecido, como tentaram fazer também com ele mesmo, com Donald Trump, mas que não conseguiram de jeito nenhum, se referindo então aos processos de Donald Trump que ele enfrentou, questionando os resultados das eleições em 2020, processos que ou foram pausados ou foram suspensos depois que Donald Trump foi eleito. E aí ele falou também que sempre considerou Bolsonaro muito correto, um homem muito notável, e falou que isso é algo muito ruim para o Brasil. Foram as palavras, então, de Donald Trump. E em algum momento ali, Clarice, ele fala: eu conheço o presidente Bolsonaro, não tão bem, mas o conheço como líder de um país. E Donald Trump já falou em outros momentos também que conhece Jair Bolsonaro, mas que não é amigo dele, mas que não conhece muito bem. Então, isso acaba também ecoando um pouco das análises que são feitas de que Donald Trump, ele não é tão próximo de Jair Bolsonaro, mas ele lamenta o resultado dessa condenação, porque ele não quer que haja comparações com o processo dele, que acabou de questionamento das eleições, que acabou não trazendo nenhum resultado em termos de condenação. Então, a condenação de um processo parecido em um país da América Latina é algo que preocupa Donald Trump, talvez mais, inclusive, do que a figura em particular de Jair Bolsonaro. Depois dessa manifestação de Donald Trump, também o secretário de Estado, Marco Rubio, se manifestou. Donald Trump não chegou a falar absolutamente nada sobre sanções por causa da condenação de Jair Bolsonaro, mas Marco Rubio falou que os Estados Unidos vão responder de forma adequada a essa caça às bruxas, uma expressão que já tinha sido usada anteriormente por Donald Trump, quando Donald Trump resolveu aplicar as tarifas de 50% ao Brasil, que são as tarifas mais altas impostas pelos Estados Unidos, junto com as tarifas que foram impostas à Índia. Também Marco Rubio disse que as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do STF decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram as palavras, então, de Marco Rubio. O Itamaraty respondeu a essas declarações, disse que essas ameaças, como as feitas por Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira, ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não vão intimidar a nossa democracia. Também o Itamaraty disse que o Brasil vai continuar a defender a sua soberania de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. E a nota do Itamaraty, publicada nas redes sociais, conclui também que o Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição de 88 os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa, e diz: as instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Foi o que respondeu, então, o Itamaraty ontem a essas ameaças feitas por Marco Rubio. E antes mesmo da formação de maioria no STF para a condenação de Jair Bolsonaro, na terça-feira, o governo Trump já havia sido questionado sobre o julgamento, e a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, inclusive tinha falado que a liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo, e disse uma frase ali que teve diferentes interpretações, mas ela falou que o presidente Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Eu digo
digo que tem diferentes interpretações porque ela também falou isso no contexto de mobilização de navios militares na costa venezuelana. Então não se sabe ao certo se essa seria uma ameaça militar ao Brasil ou se ela estava se referindo também a essa mobilização que os Estados Unidos já estão fazendo com navios militares na costa venezuelana. Mas também na ocasião o Itamaraty respondeu na terça-feira e disse que é dever dos três poderes da República proteger a liberdade de expressão e defender a democracia. E também nessa nota o Itamaraty tinha dito que os poderes da República não se intimidarão por qualquer forma de atentado à soberania, portanto defendendo a soberania nacional. E aí, para finalizar, Clarissa, vale a gente lembrar que, além das tarifas de 50% impostas ao Brasil, que Donald Trump justificou por razões políticas, e também as sanções aplicadas pela Lei Magnitsky no dia 30 de julho, que impedem o ministro Alexandre de Moraes de utilizar serviços de empresas americanas, punindo essas empresas americanas que permitirem ao juiz utilizar os seus serviços, também há talvez uma perspectiva de que novas sanções podem acontecer, isso segundo a apuração do nosso analista Lorival Santana. O que poderia acontecer? Então, Alexandre de Moraes teve alguns cartões cancelados, segundo informações do mercado, e ele teria recebido um cartão da Elo do Banco do Brasil, e o governo Trump estaria ali no embate interno sobre punir o Banco do Brasil em relação a isso. Há um embate entre o Departamento de Estado, que tem essa ala mais ideológica e que gostaria de impor mais sanções ao Brasil, influenciados inclusive por Eduardo Bolsonaro, mas há também o Departamento do Tesouro que quer evitar essas punições ao Banco do Brasil, como já foram aplicadas punições a outros bancos internacionais em outros momentos, justamente porque eles acreditam que isso pode ter impactos no mercado de ações e no dólar, pode trazer uma crise de confiança para a economia americana. E um último ponto seriam sanções aplicadas pela compra do Brasil de diesel e fertilizantes russos. Donald Trump hoje mesmo falou que está perdendo a paciência com a Rússia, então alguns diplomatas com quem eu conversei aqui nos Estados Unidos, eles falam que essa perda de paciência de Donald Trump com a Rússia poderia implicar também novas sanções ao Brasil, sanções secundárias. Claro que a gente acompanha cada passo das reações americanas e qualquer novidade eu volto a acionar vocês, Clarissa.